muito parecida, paralela à história do povo de Israel. O que nós sofremos é o que o povo de Israel sofreu e tem sofrido até hoje. E as lutas não acabam nunca. Israel está sempre, volta e meia, passando por atentados, volta e meia tendo problemas de terrorismo, volta e meia os inimigos se levantam contra eles. São épocas de paz, de tranquilidade, daqui a pouco vem épocas de guerra. E assim é com a Igreja Universal do Reino de Deus, assim é com o cristianismo. Nós vivemos épocas de paz e épocas de guerra. É preciso apenas que a gente esteja preparado e saiba que só é perseguido aquele que é de Deus. O que se vê do alto destas colinas são 4.000 anos de história. 4.000 anos de disputas, de guerras, mas, sobretudo, de muita beleza, muita magia, muita espiritualidade. Essas imensas muralhas foram erguidas pelos turcos otomanos quando conquistaram Jerusalém, por volta do ano de 1500. A imensa muralha de 4 quilômetros cerca toda a parte velha da cidade e tem 7 grandes portões. O mais importante é este: a porta de Damasco, que se abre para um típico mercado árabe com toda a sua variedade de artigos, pessoas e costumes. Mas para se chegar a essa mistura, ainda tensa, de raças e credos, Jerusalém enfrentou anos e anos de lutas. Anos e anos de guerras violentas, que por várias vezes arrasaram a cidade. Ao longo dos séculos, a cidade foi tomada por 18 conquistadores das mais diferentes raças e religiões, todos ávidos pela dominação deste imenso vale sagrado, encravado entre as colinas do deserto. O prédio mais imponente da cidade velha é a Mesquita de Omar, com sua grande cúpula folheada a ouro. Ela foi construída justamente no lugar onde ficavam os 2 primeiros templos dedicados a Deus, ambos destruídos em guerras e invasões. O último ataque foi feito pelos romanos no século 70 d.C. e entrou para a história como a Grande Revolta e a grande derrota dos judeus. Na época, os últimos resistentes se refugiaram aqui em Massada, uma imensa rocha de 400 metros de altitude, que é uma verdadeira fortaleza natural. Em Massada, à beira do Mar Morto, ficava o palácio de inverno de Herodes, rei dos judeus. Ainda hoje, as ruínas mostram a imponência da construção, com belos mosaicos e enormes cisternas usadas para canalizar a água. Os romanos demoraram 3 anos para conquistar Massada. E podem ser vistos lá embaixo os acampamentos usados pelos centuriões no cerco aos judeus. Massada caiu, mas não chegou a acontecer uma luta. Os hebreus, quando se viram derrotados, decidiram matar-se uns aos outros para não se entregar ao inimigo. O episódio de Massada marca o começo da diáspora, isto é, a dispersão do povo judeu. Desde essa época, eles perderam o direito a uma pátria e passaram quase 2.000 anos longe da terra prometida, que jamais conseguiram esquecer. As últimas batalhas por Jerusalém aconteceram depois da criação do Estado de Israel, em 1948. A partir de 49, a Cidade Velha foi dividida entre judeus e jordanianos. Na época, havia um muro separando os 2 setores. A prefeitura dos judeus de Jerusalém, que ficava junto ao muro, até hoje guarda as cicatrizes dos tempos de lutas. Israel tomou o controle total da cidade depois da Guerra dos 6 Dias, em 67. E hoje, apesar de todas as divergências, todos os ressentimentos, judeus, cristãos e muçulmanos convivem aqui em Jerusalém. Na Cidade Velha, os bairros são rigorosamente delimitados entre judeus, árabes, armênios e cristãos. Mas não existe uma fronteira, uma separação física. Os árabes com seus turbantes, os judeus com seus quipote,
E os milhares de turistas, com suas máquinas e câmeras, se misturam nesse mercado popular que vende de tudo. Artigos religiosos das 3 religiões, souvenirs, roupas típicas, tapetes, ervas e temperos, frutas, roupas e calçados, joias, bijuterias e muitos artigos de cobre e de prata que dão um brilho todo especial à região. Foi só depois da unificação de Jerusalém que os judeus puderam voltar ao lugar que consideram mais sagrado, o Muro das Lamentações. Um imenso paredão que permanece como o único vestígio do templo destruído pelos romanos. Velhos judeus ortodoxos passam praticamente o dia inteiro aqui, lendo as escrituras e cantando músicas em hebraico. Shabbat Shalom umevorach, Shabbat Shalom umevorach. O muro também é o lugar preferido para a cerimônia do Bar Mitzvah, uma espécie de batismo, um rito de iniciação religiosa para os garotos que completam 13 anos de idade. Eles carregam grandes torás de madeira, o livro da lei. Nesta cerimônia, só os homens podem ficar na parte interna. As mulheres ficam do lado de fora, cantando e louvando o menino que começa uma nova fase na vida. Jesus, que era judeu, também participou de uma cerimônia como esta. E como os garotos de hoje, teve um dos braços enrolado com uma fita de couro e colocou na cabeça uma pequena bolsa que carrega textos sagrados. No Evangelho, Lucas diz que Jesus ficou por 3 dias no templo. E aquele menino de 12 anos maravilhou os doutores com a inteligência de suas perguntas e suas respostas. Por isso, para os cristãos, o muro também é um lugar sagrado. Aqui, todos deixam votos, orações e pedidos nas fendas entre as pedras. E oram. Oram muito em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, meu Pai, do fundo do meu coração. Tudo que tu fizeste. Pai, eu bem me lembro, Senhor, de onde só te vi. Eu bem me lembro, meu Pai, do tremedal de lama, meu Pai, com que o Senhor me encontrou. E talvez, voltado por uma questão até mesmo de piedade, o Senhor me tirou daquela podridão que eu vivia. O drama de Jesus, o drama da paixão, começou depois de seu maior milagre. A ressurreição de Lázaro, que estava enterrado há 4 dias neste túmulo de pedra em Betânia, nos arredores de Jerusalém. A notícia do milagre assustou os senhores do templo, que tinham muitos poderes e privilégios. E o líder deles, Caifás, decidiu que Jesus tinha que morrer. Dias depois, Cristo fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas ele sabia que era um homem condenado pelos poderosos. Para o povo de Deus, é tempo de orar, de lembrar com muita devoção os momentos finais da vida de Cristo. Essas velhas oliveiras têm 500, 600 anos de idade. E botânicos israelenses dizem que elas descendem diretamente das que existiam aqui no tempo de Jesus. Para todas essas pessoas, todos esses fiéis, a presença de Deus aqui é muito forte. É uma força que traz renovação, que traz luz, que traz satisfação. Agora é a vez de orar e cantar em outro lugar santo, o cenáculo, onde aconteceu a cerimônia da última ceia. Aqui, ele reuniu todos os apóstolos e, pela primeira vez, promoveu a repartição do pão e do vinho. Todos compreenderam que o pão era o corpo de Cristo e o vinho, o sangue do Senhor. E ele disse: "Este é o meu sangue, que será derramado por vós, para a remissão dos pecados." Depois da ceia, a última ceia,
Cristo se retirou para Getsemane, onde até hoje ficam estas oliveiras. Foi um momento de extrema agonia quando Jesus orou e sofreu na véspera de sua morte. No Evangelho, Lucas diz que o suor de Cristo se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E o bispo Macedo lembra que este foi um dos momentos mais angustiantes de toda a passagem de Cristo pela terra. Foi quando, pela primeira vez, ele percebeu que para ser sacrificado, teria que se separar de Deus Pai. Ele sentiu a realidade da separação. He felt the reality of that separation. Ele sabia que um dia isso ia acontecer. He knew that one day that would happen. Ele sabia que havia vindo para ser sacrificado por nós. He knew that he had come to be sacrificed for us. Mas quando chegou na hora em que ele se separa do Pai, But when the hour came in which he was to be separated from the Father, então a coisa é muito diferente. so it was something very different. É a mesma coisa que nós. Nós costumamos entregar nossas vidas para Jesus. It's the same thing about us when we usually give our lives to Jesus. Quando nós prometemos, Senhor, nunca mais vou fazer isso. When we promise, Lord, I will never do this again. Mas na hora, no momento em que nós estamos diante da oportunidade de fazer outra vez aquilo que não deveríamos fazer, But in the moment that we find ourselves having the opportunity to do that same thing that we should not do, então naquele momento é muito difícil negar a nós mesmos. so in that moment it's very difficult to deny ourselves. Há uma grande diferença entre o que está escrito aqui, que nós cremos que está escrito, There is a great difference between what is written and what we believe in what is written here, e entre a prática do que está escrito aqui. and the practice of what is written here. São duas coisas completamente diferentes. They are two things completely different. Compreende o que eu estou dizendo? You understand what I'm saying? Uma coisa é você dizer, eu creio em ti, Jesus. One thing is for you to say, I believe in you, Lord Jesus. E outra coisa é que na hora em que dá a oportunidade de pecar, se aquela crença realmente existe ou não. And another thing is for you to have that opportunity to sin. Then you will see if that belief is true or not. Lembra quando o Senhor Jesus disse, não são os ouvintes que serão salvos, os ouvintes da palavra de Deus, Remember when the Lord Jesus said, it will not be the hearers of the words who will be saved, mas aqueles que praticam a minha palavra. but those who practice my word. A comparação emociona a todos os fiéis. E o bispo Macedo faz uma oração. Uma oração para que todos que estão aqui voltem mudados, voltem transformados, voltem com o firme propósito de fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Jesus Cristo foi preso aqui e levado para os sumos sacerdotes do templo. Como eles não tinham o direito de aplicar a pena capital, Jesus foi entregue a Pilatos e condenado à morte. Os últimos momentos da vida de Cristo aconteceram aqui. Esta é a trilha de seus últimos passos, a Via Dolorosa. Como todo lugar é muito estreito, os vários grupos da Igreja Universal se separam para refazer e rememorar os últimos passos de Cristo. Por toda a rua, existem marcos que lembram cada detalhe, cada